E como prometido, vamos ao segundo capítulo da série Corona Money. Ficou fácil prever os movimentos do mercado dos mega frigoríficos do Brasil. E pedimos a licença aos nossos assinantes, produtores e operadores diretos ou indiretos do mercado de carne bovina para publicar nas redes sociais uma parte da análise desta quarta-feira, já que quanto mais pessoas tiverem acesso ao que nós vamos mostrar aqui, muito melhor será para o mercado. Como já alertamos hoje cedo aos nossos assinantes, uma reportagem que é séria concorrente à bobagem do mês e quem sabe até do ano, está circulando no mercado do gado gordo e da carne bovina. A matéria afirma que a Europa já começou a cancelar alguns pedidos de carne bovina que sairiam do Brasil. E como não poderia deixar de ser, a notícia bobagem lembra ainda que o bloco econômico é, neste momento, um dos mais afetados pelo Corona Money. A reportagem, claro, veiculada pelo Canal Rural, que aqui na Rural Business foi rebatizado de Canal JBS Rural, já que é de propriedade do Grupo JBS, afirma que os pedidos internacionais, principalmente vindos da Europa, estão sendo cancelados e que, por isso, dentro desse buraco de demanda, a indústria também se recolhe, gerando reflexos para os preços. A equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business alerta que há tempos o destino Europa deixou de ser prioridade para a carne bovina exportada a partir do Brasil e que tem uma radical desaceleração dessas exportações sendo registrada, já que a prioridade é vender para os países asiáticos. Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business, lembra a parte mais inocente do mercado e que convive com informação gerada pelo maior frigorífico do Brasil por meio do seu site e TV, o Canal Rural, que em momentos como esses, quando a demanda de carnes aumenta, ao contrário do que parte dos grandes frigoríficos e seus colaboradores reporta, o que nós estamos vendo de fato é uma explosão de consumo nos últimos dias. E não só na Europa, mas também nos Estados Unidos e aqui no Brasil, já que os consumidores decidiram fazer estoques de alimentos. Em conversas com distribuidores e varejistas internacionais, nossa analista-chefe alerta para a forte demanda de carne bovina com sinais claros de ligeiro desabastecimento para alguns cortes. Brissac destaca que nos Estados Unidos, especificamente os atacadistas, já preparam preços mais altos para a proteína, quando os consumidores, com medo do coronavírus, limpavam as gôndolas dos supermercados neste período de compras frenéticas e históricas de carnes. É claro que isso é um efeito temporário, mas não podemos esquecer que estamos no mercado internacional com demanda de carne bovina acima da oferta e qualquer sopro de consumo maior gera percentuais um pouco mais altos de desabastecimento. O assinante da Rural Business, que há anos já está ciente da desaceleração das exportações dos frigoríficos aqui do Brasil para a Europa, devido à prioridade máxima para os países asiáticos, com destaque, é claro, para a China, que já mostra nova aceleração de compras em todo o Mercosul, não se assustou com mais essa tentativa de baixar o valor da arroba no Brasil usando falsos cenários. Avisado em tempo hábil, nosso assinante sabe que no primeiro bimestre de 2020, as vendas de carne bovina para a Europa continuaram caindo, já que apresentou o pior resultado para o período aí em toda a história, respondendo por apenas 5,1% do volume total de carne bovina exportada a partir do Brasil. Hoje, os europeus consomem apenas 13,47 mil toneladas de carne bovina brasileira, o que significa um recuo de 22,5% frente ao reportado no primeiro bimestre de 2019. A receita em dólar fechou em 68,87 milhões, que se traduziram em 292 milhões de reais, 10,4% a menos que o visto no mesmo intervalo do ano passado e 37% abaixo do faturado 5 anos atrás. Em janeiro deste ano, os nossos assinantes receberam o seguinte alerta: opção asiática. Frigoríficos brasileiros decidem derrubar os embarques de carne bovina para a Europa. Alertamos que em 2019 foi registrado o pior resultado em toda a história para as vendas de carne bovina para a Europa, que respondeu por apenas 5,5% do volume total exportado.
Com base nos dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o estudo da Rural Business mostrou que os países europeus adquiriram um total de 99,47 mil toneladas, ou 10,3% abaixo do visto em 2018. Cada tonelada foi negociada por um valor médio de 4.991 dólares, que ao câmbio médio de R$ 3,948 se converteu em R$ 19.708. A indústria frigorífica faturou com essas vendas de carne bovina para a União Europeia em 2019 um total de 496,53 milhões de dólares, ou 1 bilhão e 960 milhões de reais, quase 10% a menos que o visto em 2018. Ou seja, em português claro, estamos mostrando mais uma vez a realidade do mercado e que você não tem motivo algum para acreditar que existem fundamentos reais nessa tentativa de usar o Corona Money para derrubar o valor do gado gordo no Brasil no momento de alta demanda nos lares do mundo. E em total sintonia com os alertas da Rural Business para o forte aumento da demanda de carne bovina neste momento, até a agência de notícias Bloomberg divulgou uma matéria esta semana nos Estados Unidos com o seguinte título, que traduzindo para o português diz que a carne bovina dos Estados Unidos está fervendo depois que os compradores limparam as prateleiras dos supermercados. A matéria, direcionada para o mercado financeiro, cita que a carne bovina no atacado americano subiu 7,8% para $2,2436 por libra, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e que o mercado futuro de gado subiu após o USDA mostrar os preços mais altos da carne bovina. A reportagem cita ainda que, embora os fechamentos de restaurantes no país sejam negativos para o consumo de carne bovina premium, a demanda no varejo é imediata e extremamente forte e que, neste ambiente, os atacadistas também podem estar estocando o produto de olho na possibilidade de uma redução repentina na quantidade de carne bovina que chega ao mercado. Entenda que a tentativa dos grandes frigoríficos de baixar o valor da arroba no Brasil com base no Corona Money, não tem fundamento. A verdadeira preocupação dos frigoríficos exportadores do Brasil hoje é que, com o saldo da manobra do Corona Money, aconteça uma radical diminuição da oferta de gado gordo por parte dos produtores. E, neste cenário, essas empresas passem a ter problemas para cumprir seus contratos de exportação, já que com o dólar a R$ 5,00, faz da carne bovina brasileira a mais barata do planeta, aumentando a fila de importadores batendo na porta desses frigoríficos. O estrategista Júlio Brissac alerta que o valor real do gado gordo está nas mãos de cada um dos produtores do Brasil, seja pequeno, médio ou grande produtor. Se a oferta de gado entrar em quarentena e a massa de pecuaristas reduzir ainda mais os negócios, vendendo apenas o básico para pagar as contas de mais curto prazo, o desespero nas mesas de estratégia de compra dos mega frigoríficos do Brasil vai estar de volta e com intensidade ainda maior, forçando nova e real valorização nos preços do boi e da vaca gorda. E para aqueles inocentes que acham que a alta do gado é sinônimo de preço mais caro ao consumidor, nossa equipe lembra novamente. Sinto dizer, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que torna a carne bovina cara no Brasil são os absurdos impostos e as margens de lucro abusivas dos grandes supermercadistas. E para terminar, vamos ser redundantes. O futuro de curto prazo para o valor do gado gordo no Brasil está totalmente na mão do produtor. Acorda, pecuária de corte do Brasil. Só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver. Pois bem, agora nós vamos falar sobre o que está acontecendo de fato no mercado físico do gado gordo aqui no Brasil e que a equipe de pecuária de corte da Rural Business percebeu até às 13 horas de hoje e que pode servir para melhorar muito a sua estratégia de curto e médio prazos.